Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pelos exemplos que a gente tem, né? Que às vezes no cotidiano a gente não nota, mas a natureza, as pessoas dão muitos exemplos para nós, né? A gente tem que estar atento aos sinais. Às vezes você tem uma dificuldade e a resposta está ali, né? E a gente não encontra. Me lembrei até de uma história que eu vi naquele canal Fatos Desconhecidos. Eu vou tentar explicar aqui bem rapidinho, mas eles estavam numa mina, né, e tinha uma infestação de ratos. Aí eles resolveram matar todos os ratos, né, enfim. Mas chegou um trabalhador e não impediu que matasse, mas só tinha mais um rato lá. Uma ratinha, né, eles até botaram o nome dela e tal. E só tinha ela lá. E aí ele resolveu só cuidar dela e alimentava ela e tudo mais. E é uma história real. É uma história real, vocês podem pesquisar, né? Vou até ver se eu deixo o link aqui na descrição do YouTube. E aí, um dia a mina explodiu, né? E eles ficaram presos lá e ficar, né? A gente sabe que às vezes ficam meses, né, dentro. E aí ele já tinha uma intimidade com aquele serzinho, né? Que é muito repudiado, né? E aí ele já tinha uma amizade e a ratinha começou a gritar, gritar. E ela corria para um lado e voltava. Ela corria para um lado e voltava. Corria para um lado e aquela pessoa atenta aos sinais. Ele falou: eu acho que ela tá querendo me dizer algo, né? E aí os mineiros que estavam presos dentro da mina, que tinha acontecido uma explosão, né? Eles seguiram por um lugar estreito, estreito, e aí subiram, né? E aí chegaram lá e tinha uma parede, deram volta, né? E aí a ratinha, que nunca tinha feito, sempre foi carinhosa, pegou e mordeu a perna de um deles, né? Chegou até a sair sangue. E aí, de novo, né? Tá atento aos sinais. Ele acreditou que aquele animalzinho tinha achado uma saída, né? E ele prestando atenção nos sinais, começaram a cavar, 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 cavar. E daqui a pouco acabou a comida. E eles seguiram cavando, acabou as luzes da lanterna, acabou a água, acabou tudo. E eles cavando, cavando, cavando. Dias e dias e dias, até que do nada vem uma luz e eles conseguiram sair dali. Que eles estavam presos e iam morrer. Muitos morreram, né? Nesse desastre. E eles cavaram mais de 20 metros de rocha, né? Mas eles, imagina, eles estavam atentos ao pequeno sinal de um rato, né? Um rato, se ele tivesse matado o rato, né? Quem ia ajudar? Né? A lei da ação e reação. E a gente tá falando, né, sobre vamos falar, né, quer dizer, hoje, sobre a ressurreição da carne, né? Estamos chegando perto da Páscoa. O Kardec pergunta: assim a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, né? Então tá falando assim das igrejas em geral. Elas então estão ensinando a reencarnação, né? Porque eles ensinam que Jesus, né, ele ressuscitou e tudo mais. A resposta é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram desapercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido, né? Qual é a opinião da doutrina espírita quanto à ressurreição de Jesus Cristo? É fato que ele voltou assim. Há muitas provas oculares, mas há muitos teólogos que falam, né? Ele voltou, será na carne? É o mesmo corpo? Ou ele voltou em espírito? Porque há momentos ali, a gente sabe na Bíblia, em que ele foi empurrado, sei lá. Ele estava num penhasco e tentaram empurrar Jesus e ele desapareceu e apareceu num outro lugar. E desaparecia num lugar e aparecia no outro, né? Ele fez isso no corpo ou fez em espírito, né? Então aqui, ó, é a resposta que eu li que fala, né? Que a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo, né, essa ideia, né, de pessoa que morrer vai. Então, Jesus, ele veio em espírito. Aí você diz: mas tocaram, né? Mas a gente sabe não, muitas pessoas não sabem, mas existem os fenômenos de materialização, né? Imagina, Jesus, o maior espírito que pisou na Terra, né? Determinados espíritos conseguem se materializar tanto que eles ficam visíveis a quaisquer pessoa, né? Eu não sou médium. Mas se o espírito se materializar ali, ele pode passar por mim e eu acredito que até uma pessoa, né? Devido à materialização, né? Mas isso é casos muito raros. Mas Jesus é um espírito muito raro, né? Então na doutrina a gente tem essa visão, né? Que a ressurreição que a gente entende, Jesus ele veio no espírito. Tocaram nele, mas é porque ele materializou o espírito dele, né? O perispírito, né? Falando de uma linguagem mais técnica. Ele materializou o perispírito dele, que é um
um corpo semimaterial, né, e pôde ser tocado pelos outros, né, pelas outras pessoas, pelos seus apóstolos, né. A matéria sendo em quantidade definida e suas transformações em quantidade indefinidas, como cada um desses corpos poderia então, né, ser reconstruído do mesmo elemento depois que já se dissipou, né? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação, né? Jesus quis mostrar com isso que, porque antigamente acreditavam que, né, eles iam achar o paraíso, né, a terra prometida, em vida. E Jesus ressuscitou para mostrar que, na verdade, o reino dele não é desse mundo. O que isso quer dizer? Que não existe morte. Que você vai morrer e aí naquela época eu acreditava que ia morrer, deu, né? Que nem muitos ateus acreditam hoje. Mas Jesus vem dar no exemplo que não, que você morre, mas você continua vivo mesmo depois da morte, porque ele morreu em praça pública, né? Ele morreu em público, né? Todo mundo viu ele morrer. E depois todo mundo viu ele ressuscitar, né? E aqui, né, fala, né? Então a ressurreição é uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E nesse caso não há nada de choque, né? Não está chocando a razão. Nada, não é uma contradição à ciência. Ele simplesmente provou, né, através da ressurreição, que a morte não existe e ele fez uma materialização do espírito dele, né? É algo que até eu me espantei quando eu estudei assim. Eu Porque eu tinha em mim essa crença, mais ou menos, por tudo que eu já tinha lido. Mas sempre fica, né? Mas aqui, ó, os espíritos são taxativos em afirmar, né? Que ele não ressuscitou com um corpo, né? E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus. E feliz Páscoa aí que já tá chegando a Páscoa. Até o inverno aqui já tá chegando aqui no Rio Grande do Sul, já tá bem fresquinho. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.